Henker que vive duas vezes. Capítulo 710. Terra, 6. Não se sabe porque o legado de Kirinali permaneceu na torre. No entanto, se by the Table apareceu magicamente como se estivessem esperando o tempo todo quando Ananta e os outros precisaram de ajuda, havia definitivamente uma razão firme que unia os dois. O último descendente remanescente da família Kirinali era a mãe, e by the Table foi criado pelo vassalo da mãe. Originalmente, Yeon-woo planejou visitar by the Table se conseguisse estender o sonho. Ele pensou que talvez tivesse que visitá-los muito antes do planejado originalmente. Enquanto ele estava tendo esses pensamentos. A propósito, os pensamentos de Yeon-woo sobre a arca não duraram muito enquanto Ananta fazia outra pergunta de maneira cautelosa. Podemos descobrir o que aconteceu com sua alma? Yeon-woo não foi capaz de oferecer uma resposta imediata e permaneceu em silêncio. Na verdade, desde o momento em que conheceu Sesha e se reuniu com Ananta, ele esperava que esta fosse a primeira pergunta que fariam a ele. Eles provavelmente resistiram em perguntar a Yeon-woo por consideração por ele. Ele então disse, Sesha. Sim, Sesha, que estava comendo um pedaço de bolo ao lado de Yeon-woo, arregalou os olhos de surpresa. Você se importaria de entrar no seu quarto por um momento? Preciso falar com sua mãe em particular. Por um momento, Sesha olhou alternadamente para Ananta e Yeon-woo. Sesha era inteligente, então reconheceu facilmente que Yeon-woo e sua mãe estavam planejando conversar sobre algo importante. Embora ela quisesse ouvir qualquer notícia sobre seu pai, quando Sesha encontrou o olhar de Ananta, Sesha assentiu pesadamente. Ela se levantou da cadeira e foi até seu quarto. Sesha sentiu que era injusto que os adultos ainda a tratassem como uma criança. Então ela olhou para os dois com pesar e aborrecimento. Mas Yeon-woo e Ananta não olharam em sua direção. Eventualmente, depois que Sesha entrou em seu quarto com um rosto um pouco irritado, mas preocupado, Yeon-woo espalhou seu campo mágico, criando uma cortina invisível ao redor dele e de Ananta. Ananta também sentiu isso. Então ela soube imediatamente que Yeon-woo estava planejando lhe contar algo importante. Sem perceber, Ananta endireitou as costas e focou em Yeon-woo. E então? Não. Os olhos de Ananta se arregalaram com a resposta inesperada. O que você quer dizer? Yeon-woo tinha uma expressão cansada no rosto enquanto balançava a cabeça. Pode haver lugares que ainda não procurei, mas não foi na escuridão. Yeon-woo sonhou vários sonhos, enquanto devorava os demonismos um após o outro. E Yeon-woo também viveu como nós. Durante todo esse tempo, ele conseguiu manter sua identidade como Yeon-woo, porque tinha um propósito e uma razão singular para viver. Seu irmão. Para encontrar a alma de Cha-jeong-woo. O Rei Negro sempre falou com a nuance de fazer algo com a alma de seu irmão. Assim, Yeon-woo decidiu se tornar o próprio Rei Negro. Yeon-woo pensou que se pudesse devorar todos os demonismos inteiros, ele eventualmente estaria de posse da alma de seu irmão e reviveria seu irmão. Então, Yeon-woo procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrar a alma de seu irmão. Não, era mais correto dizer que não existia. Se a alma de Jeong-woo tivesse derretido na escuridão e estivesse escondida em algum lugar lá dentro, Yeon-woo deveria ter encontrado vestígios de seu paradeiro. Mesmo que não houvesse vestígios, deveria ter havido outros demonismos que viram isso. Mas a resposta que voltou foi sempre a mesma. Nós não vimos isso. Estávamos em posse dele, mas desapareceu. Pode ter fluído para um sonho, dentro da escuridão. Quando Yeon-woo ouviu isso, ele se perguntou se isso fazia algum sentido, o paradeiro de uma alma que nem mesmo o Rei Negro conseguiu encontrar. Considerando que a alma era originalmente das trevas e que a base do mundo ilusório em que os demonismos residiam era fundada nas trevas, a ideia de que uma alma pudesse ser perdida parecia absurda. Na vida ou na morte, todas as almas estavam presas às trevas. Então o que aconteceu? A voz de Ananta tremeu. Ela sabia o motivo pelo qual Yeon-woo esteve vagando na escuridão todo esse tempo. Ela também acreditava firmemente que Yeon-woo retornaria com sucesso. Então sentiu seu coração cair no estômago. Pensando em como o corpo espiritual de Cha-jeong-woo ainda estava em guerra com os da noite em um lugar invisível como o sucessor do dia. Mesmo neste momento. Ananta sabia que Jeong-woo não poderia alcançar a transcendência e que seu vestígio estava se desgastando lentamente, pouco a pouco. Ela não sabia o que poderia fazer para ajudar Jeong-woo. Meu primeiro pensamento é que alguém o roubou. Quem? Isso é possível? Desta vez, Yeon-woo não respondeu. Ele não tinha nenhuma evidência ou confirmação, mas havia pessoas sobre as quais ele tinha dúvidas. Ivok, daqueles de quem Yeon-woo duvidava, apenas Ivok tinha a capacidade de ter feito algo assim. Ele esteve envolvido em tudo, desde o momento em que a torre foi construída até quando ela desmoronou. Ele também instou o Mar do Tempo a trazer o fim dos dias e despertar o Rei Negro. Todas essas coisas progrediram devido ao envolvimento de Ivok. Não sei o que ou quem ele realmente é, mas há algo aí. Esses pensamentos foram o motivo pelo qual Yeon-woo continuou a pensar sobre o paradeiro de Ivok. Espero que ele morda a isca que eu coloquei. Depois de organizar seus pensamentos, Yeon-woo fez uma pergunta a Ananta. Além de Ivok, havia mais alguma coisa que ele precisava verificar. Onde está a arca agora? Onde diabos eu estou indo? O GH. Achei que finalmente estava na reta final da aposentadoria, mas de repente, por que essas coisas malucas estão acontecendo no final?
Eu deveria simplesmente ter rejeitado as ordens dos superiores para assumir o controle do portão. Em um carro em movimento, o brigadeiro-general Wu Ji-hun respirou fundo enquanto olhava para a janela do lado do passageiro do carro, que não conseguia ver porque havia sido pintada com tinta preta. A limusine em que Wu Ji-hun estava foi projetada para ser robusta o suficiente para resistir a bombas. Ji-hun ouviu que a limusine poderia até suportar sopros de dragões de nível inferior, como os de dragões ou dracos inferiores. Originalmente, esse tipo de limusine era para pessoas com altas posições cerimoniais e sociais, como o presidente ou o primeiro-ministro. Porém, para o brigadeiro-general Wu Ji-hun, a limusine nada mais era do que uma prisão móvel. Devido à sua construção, era impossível abrir a porta por dentro. Era necessária ajuda externa para abrir as portas da limusine. E o carro em que ele viajava pertencia a uma organização internacional subordinada à Agência de Segurança das Nações Unidas, chamada Conselho Mundial de Jogadores pela Liberdade, WPCFF, ou mais comumente conhecida como Associação. Atualmente, Wu Ji-hun estava sendo levado para a filial coreana da associação. Ele não tinha ideia de por que estava indo ao escritório da associação. De manhã, ele havia saído de casa para ir trabalhar como sempre, mas uma limusine desconhecida parou de repente na sua frente. E, claro, o brigadeiro-general Wu Ji-hun não poderia recusar o pedido para acompanhá-los. Embora parecessem muito educados, Ji-hun sabia muito bem que não tinha poder para negar o pedido. Embora fosse uma estrela, com poder nas Forças Armadas, ele não superava o nível de influência da associação, que estendia o seu poder para além das nações e das leis. Bem, eu não fiz nada de errado. O brigadeiro-general Wu Ji-hun perguntava constantemente àqueles que vinham buscá-lo por que a associação queria vê-lo. Mas, cada vez que ele perguntava, os agentes respondiam com a mesma resposta. Devido a questões de segurança, não podemos dizer neste momento. No entanto, o brigadeiro-general Wu Ji-hun tinha uma ideia do motivo pelo qual a associação queria vê-lo. Eles provavelmente queriam ouvir os detalhes exatos do incidente da quebra do portão que se abriu, pântano do começo distante. Ji-hun supervisionava as atividades de campo do portão na época. Mesmo que houvesse depoimentos de testemunhas oculares e relatos de seus subordinados, o depoimento de um comandante de campo tinha maior peso. Bem, tem sido muito barulhento devido à quebra do portão. Para ser mais preciso, não causou apenas um pequeno rebuliço. A notícia foi tão explosiva que abalou o mundo inteiro. É claro que as últimas notícias que se espalharam por todo o mundo anunciaram que tinha havido uma grande explosão. Mas, através de ação rápida e precoce, a onda de monstros subsequente foi bloqueada antecipadamente e o resgate tanto do ataque como da equipa de recolha foi conduzido com sucesso. A associação e outras agências nacionais de inteligência estavam perfeitamente conscientes dos possíveis problemas públicos que poderiam surgir do recente acontecimento, por isso optaram por seguir este caminho de enquadramento. Foi a primeira aparição de uma aurora de escuridão negra. Além disso, 2 seres divinos apareceram. Houve um choque generalizado quando surgiram especulações de que um dos seres divinos poderia ser Zeus, o antigo deus do Olimpo, ou alguém relacionado a ele. Se tal intocável aparecesse, um país poderia ser apagado do mapa global com base nos caprichos de Zeus. Além disso, 2 dessas existências apareceram. A associação não teve escolha senão agir com urgência. Talvez a Agência de Segurança Nacional Coreana esteja tentando manter minha boca fechada antes de me levar embora. Eu realmente não quero me tornar uma vítima política e ser arrastado embora. O GH. Quando o brigadeiro-general Wu Ji-hun estava tendo esses pensamentos com uma expressão ansiosa no rosto. Chegamos. A limusine, que estava em movimento há muito tempo sem dar a Ji-hun qualquer noção de para onde estavam indo, parou pela primeira vez. Quando um agente usando óculos escuros abriu a porta e o guiou para fora, Wu Ji-hun ficou um pouco nervoso. Ele tinha uma vasta experiência nas forças especiais e até mergulhou nas forças de comando combinadas das Nações Unidas durante sua longa carreira. No entanto, à medida que envelhecia, tornou-se mais cauteloso do que corajoso. É uma casa segura? Não, é muito grande para isso. Provavelmente é uma instalação de segurança militar. Wu Ji-hun sentiu que devia ter entrado em um local localizado em uma área controlada pelos militares do ZEUA. Ele seguiu o agente e entrou profundamente nas instalações. Lá, ele conheceu uma pessoa inesperada. Isso é, Joshua. A pessoa à sua frente era alguém que Ji-hun conhecia bem. Josué T. Bryan. Como braço direito do presidente da associação, Joshua travou uma guerra contra os jogadores que eram contra a associação durante seus primeiros dias e incorporou com sucesso, geralmente pela força, a maioria desses jogadores na associação. Nem é preciso dizer. Mas era impossível para Josué ter realizado esta tarefa monumental simplesmente através da persuasão e da conciliação. Vários pescoços de jogadores foram quebrados por suas mãos. O que preocupou Ji-hun foi que Joshua ainda estava ativo enquanto ocupava seu cargo atual na associação. Foi por causa dos esforços de Joshua que várias organizações criminosas formadas por jogadores não conseguiram agir livremente. Foi por isso que os jogadores se referiram a Joshua como um cão de caça. Claro, era uma gíria usada de forma depreciativa entre os jogadores. Cidadãos comuns da comunidade internacional deram apoio absoluto a Joshua. O brigadeiro-general Wu Ji-hun era um desses cidadãos. No entanto, quando Wu Ji-hun viu Joshua em carne e osso, Ji-hun não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha.
Por que os olhos de Joshua são tão agressivamente frios? Para Ji-hun, foi como ver os olhos daqueles que estavam sob seu comando quando ele atuava na África. As pessoas dizem que ele foi escolhido pela deusa da guerra. Sua aura é realmente diferente. Joshua se aproximou silenciosamente e estendeu a mão. Senhor Wu. O brigadeiro general Wu Ji-hun apertou a mão de Joshua e cumprimentou-o em inglês. Prazer em conhecê-lo, Josué. Os olhos de Joshua se arregalaram ligeiramente. Você fala bem inglês. Moro no exterior há muito tempo. Ouvi dizer que você tem muita experiência no comando de operações secretas para militares internacionais e até treinou o famoso Caim na África. Você é muito humilde. Você é diferente do que eu esperava. Parece que ele já terminou de investigar meu passado. Bem, acho que isso era de se esperar. O Ji-hun tinha um gosto amargo na boca, mas não o expressou e sorriu suavemente. Só consegui ter sucesso devido ao trabalho árduo dos meus subordinados. Minha reputação é muito grandiosa e exagerada. Você tem uma grande personalidade. Estou surpreso que seu governo esteja utilizando mal o Sr. Wu. Bem, ouvi dizer que a Coreia tem falta de talentos. Mas acho que agora posso entender por que isso acontece. Externamente, o brigadeiro general Wu Ji-hun apenas sorriu ao ouvir o elogio passageiro. No entanto, interiormente, Ji-hun não pôde deixar de ficar cauteloso ao ser reconhecido por uma figura internacional tão proeminente. Apenas algumas horas atrás, Joshua provavelmente nem sabia de sua existência. Não acho que ele queira ouvir apenas o relato de minha testemunha ocular. Se havia algo de que o Ji-hun se orgulhava em sua idade avançada, já que tinha idade suficiente para pensar em se aposentar, era seu senso de sentimento. Uma sensação que lhe permitiu avaliar rapidamente uma situação e tomar a decisão apropriada. Em África, onde enfrentou muitas crises em que decisões críticas tiveram de ser tomadas a qualquer momento, esse sentido de sentir raramente estava errado. Você pode me dizer por que me chamou aqui? Você com certeza vai direto ao assunto. Prefiro não perder tempo também, então vou falar francamente. Senhora Christie, por favor, ligue a tela. Enquanto a secretária que esperava operava um bloco, uma grande tela acima de suas cabeças apareceu. Foi uma cena familiar para o brigadeiro general Wu Ji-hun. A explosão que ocorreu após a quebra do portão do pântano do início distante. Como se uma explosão nuclear tivesse ocorrido, uma área de vários quilômetros estava coberta por uma nuvem de poeira, e nuvens em forma de cogumelo medindo centenas de metros de altura subiam no ar. Houve até uma reação em cadeia de chamas e tempestades com raios. Este é o último vídeo que filmamos pouco antes de nosso satélite, a P-17, ficar inoperante devido a um campo mágico incomensurável. Tenho certeza de que o Sr. Wu também viu esta filmagem. Quando Christie recebeu o sinal, a tela mostrou a imagem ampliada da ponta de uma nuvem negra em forma de cogumelo. 2 raios foram vistos subindo alto no céu acima da tempestade que se espalhava como uma teia de aranha. Talvez por causa do campo mágico, o foco da imagem estava embaçado, como se o satélite estivesse tremendo, mas era imediatamente reconhecível que alguma coisa estava ali. 2 intocáveis. O brigadeiro general Wu Ji-hun arregalou os olhos ao ver na tela o que havia testemunhado naquele momento. A imagem está fora de foco, mas temos muita sorte de ter capturado 2 intocáveis assim. A imagem do filme provavelmente era material ultra-secreto, mesmo dentro da associação. O fato de Josué mostrar essa imagem secreta sem hesitação provavelmente significava que ela tinha algo a ver com seu ponto principal. Assim como o que vem se espalhando na mídia, também estamos julgando que é muito provável que um dos intocáveis seja Zeus, o antigo deus do Olimpo. Porém, nada se sabe sobre a existência que utiliza esse raio vermelho escuro, e as agências de inteligência de cada país estão em estado de confusão. Assim como a associação, Joshua continuou a explicar. Mas enquanto analisamos cuidadosamente o campo mágico deste intocável, fomos capazes de nos lembrar de uma informação que acidentalmente tropeçamos e obtivemos há muito tempo. Essa informação era que, antes dos portões serem criados, quando havia uma torre, o primeiro ser humano que se tornou um deus foi alguém da Terra. E isso é verdade. O brigadeiro general Wu Ji-hun ficou surpreso com o conteúdo das palavras de Joshua, então deixou escapar sua pergunta sem perceber conscientemente. A existência de uma torre era um boato amplamente conhecido que circulou publicamente como uma lenda urbana depois que os portões foram abertos. Mas a torre realmente existiu? Um terráqueo realmente se tornou um deus? Humanos se tornando deuses? Ji-hun queria dizer que era um absurdo, mas logo teve um pensamento repentino. De jeito nenhum, certo? Foi um pensamento que ele teve quando testemunhou os 2 intocáveis. E depois de pesquisar um banco de dados de pessoas desaparecidas na última década, cheguei à conclusão de que esse intocável pode ser essa pessoa. Milhares de rostos passaram pela tela, parando na foto de uma pessoa. A palavra, mesmo, estava impressa entre a imagem ampliada do intocável de um lado da tela e a imagem da pessoa desaparecida do outro. Mas, além de tudo isso, aos olhos do brigadeiro general Wu Ji-hun, apenas o apelido em inglês e o nome coreano da pessoa desaparecida chamaram sua atenção. Codinome: Caim. Cha Yeon-woo. O status dele no exército é de desertor, certo? Estou interessado em trazer essa pessoa para a associação. Os olhos do brigadeiro general Wu Ji-hun se arregalaram. Ei pessoal, antes de vocês irem,
Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.